universo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, onde a luta contra Onis é brutal e constante. Alguns personagens se destacam não só pela força, mas pelo impacto que deixam nos outros. Kenjiro Rengoku é exatamente esse tipo de personagem. À primeira vista, ele parece apenas mais um Hashira poderoso, mas conforme a história avança, fica claro que ele é muito mais do que isso. Com uma personalidade intensa, um senso de dever inabalável e uma determinação impressionante, Rengoku representa o verdadeiro significado de coragem. E ao longo desse vídeo você vai entender porque mesmo com tão pouco tempo de cena, ele se tornou um dos personagens mais marcantes e queridos de toda a obra. Oi, eu sou a Mei, sejam bem-vindos ao meu canal, e hoje o vídeo é dedicado a um dos personagens mais inspiradores e ardentes dos animes, Kenjiro Rengoku. Depois de um momento decisivo que incendiaram o coração dos fãs e marcaram para sempre a história, ele finalmente ganhou um vídeo só dele aqui no canal. Já aviso desde agora, esse vídeo contém spoilers, porque vamos acompanhar toda a trajetória de Rengoku, desde sua infância, o peso do legado da família e sua determinação em honrar o título de Hashira das Chamas, até os acontecimentos que transformaram seu corpo e seu espírito no símbolo mais poderoso de coragem dentro de Demon Slayer. Então já deixe seu like e se você achar cedo demais, fica tranquilo, eu vou te lembrar no final, mas se durante o vídeo você ficar tá na hora, pode ir lá. E agora, sem enrolação, bora começar. A história de Kenjiro Rengoku começa dentro de uma família que já carregava um grande peso e tradição. Ele nasceu com um filho mais velho de Senjuro Rengoku, o antigo Hashira das Chamas, alguém extremamente respeitado dentro do corpo de caçadores de Oni. Desde pequeno, Kenjiro já cresceu cercado por essa responsabilidade, treinando ao lado do pai e aprendendo tudo sobre a espada e sobre o dever de proteger as pessoas. Naquela época, sua família ainda era unida, e seu pai era um homem dedicado, forte e presente, que realmente acreditava no que fazia. Mas tudo começou a mudar quando sua mãe, Ruka Rengoku, ficou gravemente doente. Mesmo sabendo que não tinha muito tempo de vida, ela fez questão de ensinar algo fundamental ao filho, algo que ele levaria para sempre. Ela disse que aqueles que nascem fortes têm a obrigação de proteger os mais fracos, e que a força nunca deve ser usada de forma egoísta. Essas palavras ficaram marcadas profundamente no coração de Kenjiro, tornando-se um alicerce de quem ele viria a ser. Após a morte dela, o ambiente dentro da família mudou completamente. Seu pai, consumido pela dor e pela frustração, acabou se tornando uma pessoa amarga e distante. Ele perdeu o interesse em treinar os filhos e passou a agir de forma fria, chegando até tratar Kenjiro com indiferença. Mesmo assim, Kenjiro nunca deixou de respeitá-lo ou de se importar com ele, sempre tentando manter a cabeça erguida diante daquela situação difícil. Ao mesmo tempo, ele também assumiu um papel muito importante na vida de seu irmão mais novo, Senjuro. Senjuro não tinha tanto talento com a espada, e isso fazia com que ele se sentisse inseguro e inferior, mas Kenjiro nunca o enxergou dessa forma. Pelo contrário, ele sempre incentivou o irmão, mostrando que o valor de uma pessoa não está apenas na força. Ele apoiava Senjuro em qualquer caminho que ele quisesse seguir, demonstrando um carinho e uma maturidade impressionante para alguém tão jovem. Mesmo sem o apoio do pai e lidando com a perda da mãe, Kenjiro não se deixou abalar. Ele continuou treinando, estudando e se dedicando por conta própria. Em vez de desistir ou se revoltar, ele escolheu seguir em frente com ainda mais determinação, guiados pelas palavras de sua mãe e pelo desejo de proteger os outros. Foi nesse período que ele começou a construir não só uma força como espadachim, mas também o caráter que mais tarde faria dele um dos Hashiras mais admiráveis de toda a organização. O caminho de Rengoku até se tornar um Hashira não foi simples, nem fácil, principalmente porque ele precisou trilhar boa parte dessa jornada sozinho. Depois que seu pai se afastou completamente, ele perdeu não só um mentor, mas também o principal referência que tinha dentro do mundo dos caçadores de Oni. Mesmo assim, em vez de desistir, Rengoku decidiu continuar. Ele passou a treinar por conta própria, estudando os antigos registros da respiração das chamas, deixado por gerações da família Rengoku. Eram poucos livros, mas ele se dedicou tanto que conseguiu dominar completamente o estilo apenas com aquilo. Esse período foi marcado por muito esforço e disciplina, sem alguém para guiá-lo diretamente. Cada avanço dependia exclusivamente da sua própria determinação. Isso acabou moldando o tipo de guerreiro que ele se tornaria. Kenjiro não buscava reconhecimento ou status, ele simplesmente queria ser forte o suficiente para proteger as pessoas, como havia prometido a sua mãe. Conforme começou a cumprir missões, seu talento rapidamente ficou evidente. Ele não era apenas habilidoso com a espada, mas também tinha um instinto de combate muito apurado e uma capacidade
capacidade impressionante de tomar decisões rápidas em situações perigosas. Em uma dessas missões, ele enfrentou sozinho um demônio extremamente poderoso que fazia parte dos 12 Kizukis, conhecido como Hyrule, o antigo Lu Inferior 2. A luta foi intensa, mas Kenjuro conseguiu sair vitorioso, demonstrando não só sua força, mas também sua resistência e determinação. Esse feito chamou a atenção dentro do corpo de caçadores de Oni. Derrotar um membro dos 12 Kizukis sozinho não era algo comum, e isso provava que ele já estava em um nível muito acima da maioria dos caçadores. Com isso, ele acabou herdando o título de Hashira das Chamas, assumindo o lugar que um dia foi de seu próprio pai. Mas o mais interessante é que mesmo alcançando essa posição tão alta, Kenjuro não mudou. Ele não se tornou arrogante nem passou a agir com superioridade. Pelo contrário, continuou sendo a mesma pessoa delicada, gentil e determinada de sempre. Para ele, ser um Hashira não era sobre poder ou prestígio, e sim sobre responsabilidade. Era a prova de que ele precisava se esforçar ainda mais para proteger aqueles que não podiam se defender. A personalidade de Rengoku é sem dúvida uma das coisas que mais chamam a atenção nele. À primeira vista, ele parece alguém extremamente animado, quase exagerado, sempre falando alto, sorrindo e demonstrando entusiasmo por tudo ao seu redor. Mas por trás dessa energia constante, existe algo muito mais profundo. Rengoku é uma pessoa guiada por princípios muito fortes, que foram construídos desde a infância, principalmente pelas palavras de sua mãe. Ele acredita de verdade que quem tem força deve usá-la para proteger os outros, e leva isso como um propósito de vida, não apenas como um dever. Mesmo vivendo em um mundo cheio de violência e tragédias, ele não se deixa endurecer ou perder a empatia. Pelo contrário, ele continua sendo gentil, respeitoso e extremamente humano com todos ao seu redor. Ele valoriza as pessoas, incentiva quem está ao lado e consegue enxergar potencial até mesmo em quem duvida de si mesmo. Isso fica muito claro na forma como ele trata Tanjiro e os outros, sempre apoiando e acreditando que eles poderiam se tornar mais fortes. Outra coisa marcante é que, apesar de parecer alguém movido apenas pela emoção, Rengoku também é muito inteligente e estratégico. Em batalha, ele é rápido para analisar a situação e tomar decisões, equilibrando perfeitamente sua força com raciocínio. Ele sabe exatamente como agir e como agir, e principalmente por quem ele está lutando. Mesmo odiando Onis por tudo que eles fazem, não deixa esse sentimento dominar completamente a razão. Quando percebe que alguém, mesmo sendo um Oni, é capaz de proteger outra pessoa, ele reconhece isso. Isso mostra que ele não é alguém preso a uma visão rígida do mundo, mas sim alguém que consegue julgar cada situação com clareza e justiça. No fundo, Rengoku é alguém que escolheu viver de forma intensa e verdadeira, sem deixar consumido pela dificuldade. Ele carrega dor, perda e responsabilidades enormes, mas ainda assim continua seguindo em frente com um sorriso no rosto e o coração firme. E é justamente essa combinação de força, bondade e determinação que faz com que ele seja tão inspirador para todos ao seu redor e para todos os fãs. Quando se fala dos poderes e habilidades de Rengoku, é impossível não destacar o nível absurdo em que ele se encontra dentro do corpo de caçadores de Oni. Como Hashira das Chamas, ele está entre a elite. Mas o que realmente diferencia o Rengoku não é só a força bruta, e sim a combinação de técnica, inteligência e uma resistência quase inacreditável. Desde muito cedo, ele mostrou que tinha um talento fora do comum, mas isso sozinho não explica tudo. Grande parte do que ele se tornou veio de um treinamento extremamente intenso, muitas vezes feito sozinho, o que acabou fortalecendo ainda mais sua disciplina e seu domínio da espada. Ele conseguiu aprender completamente a inspiração das chamas, apenas estudando registros antigos, algo que poucos seriam capazes de fazer. E isso já mostra o nível de dedicação e compreensão que ele tinha. Em combate, Rengoku é um espadachim extremamente refinado. Seus movimentos são rápidos, precisos e carregados de força, a ponto de derrotar Onis antes mesmo que eles consigam reagir. Sua velocidade é tão alta que, para quem observa de fora, parece que ele simplesmente desapareceu e reaparece no lugar certo para atacar. Além disso, seus reflexos acompanham esse ritmo, permitindo que ele responda ao ataque quase instantaneamente, mesmo contra inimigos muito mais fortes. Mas o que mais impressiona é a resistência dele. Rengoku é capaz de continuar lutando mesmo depois de sofrer ferimentos que seriam fatais para a maioria das pessoas. Ele consegue ignorar a dor, manter o foco e seguir em frente como se nada fosse suficiente para derrubar. Isso não vem apenas do físico, mas principalmente de sua força de vontade. Ele simplesmente se recusa a cair enquanto houver alguém para proteger. Sua força física também é algo
fora do comum. Cada golpe que ele carrega é um impacto enorme capaz de lançar inimigos a grandes distâncias. Ao mesmo tempo, ele mantém total controle sobre sua força e precisão aplicada no momento certo. Outro ponto importante é a percepção que ele tem durante as batalhas. Rengoku consegue sentir a presença de Onis com facilidade e identificar rapidamente seus pontos fracos. Ele entende o funcionamento das habilidades dos inimigos em pouco tempo, se adapta às suas estratégias de acordo com isso, o que torna ainda mais perigoso. Mesmo em situações inesperadas, ele mantém a calma e encontra uma forma de reagir. E claro, não dá pra falar dele sem mencionar a respiração da chama. Este estilo de combate transforma seus ataques em algo visualmente impressionante e extremamente destrutivo, com golpes que parecem carregar o calor e a intensidade do fogo. Cada técnica tem um propósito específico, seja para atacar, defender ou avançar. E Rengoku domina todas elas com maestria. Mas no fim das contas, o que realmente faz dele tão poderoso vai além de qualquer técnica. É a mentalidade. Rengoku luta com tudo o que tem, sem hesitar, sem medo, sempre colocando a vida dos outros acima da sua. Essa combinação de habilidades, experiência e um espírito inabalável faz com que ele seja não apenas um dos mais fortes, mas também um dos mais respeitados caçadores de Onis de toda a história. E se você quer saber mais sobre a inspiração das chamas, todas as suas formas, também até as formas que só aparecem em jogos, eu tenho um vídeo no canal que eu falo dessa inspiração toda completinha. Ele tá um pouco antigo, mas ainda dá pra fazer. Dá pra ver. No arco do trem infinito é onde Rengoku realmente mostra quem ele é e na prática. Ele é enviado para investigar uma série de desaparecimentos misteriosos ligados a um trem. E desde o começo já dá pra perceber o quanto ele leva sua missão a sério. Antes mesmo de encontrar os outros protagonistas, ele já estava agindo sozinho, protegendo pessoas e eliminando ameaças com uma eficiência impressionante, sempre mantendo aquela postura confiante e tranquila. Quando finalmente entra no trem, a situação começa a ganhar outra dimensão. É ali que ele encontra Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, e mesmo sem conhecer profundamente nenhum deles, ele rapidamente cria uma conexão, principalmente pela forma direta e sincera como eles se comunicam. Ao mesmo tempo demonstrando seu lado mais leve, comendo várias marmitas e repetindo o quanto a comida está deliciosa. Ah, como tá a carninha? Gostosa? Ah, como tá a batata? Gostosa? Ah, como tá a sogra? Gostosa? Também deixa claro que está completamente atento ao que está acontecendo ao redor. Não demora muito para o perigo aparecer. Onis começam a surgir dentro do trem, colocando passageiros em risco. E Rengoku age quase que instantaneamente. Seus movimentos são rápidos e precisos, e eliminando as ameaças antes que elas possam causar mais danos. Tanjiro e os outros tentam acompanhar, mas fica evidente a diferença de nível entre eles e um Hashira. Ainda assim, Rengoku não trata ninguém com superioridade. Pelo contrário, ele incentiva e protege todos ao seu redor, assumindo naturalmente o papel de líder naquela situação. Mas o verdadeiro inimigo ainda estava escondido. O responsável por tudo aquilo era Enmu, o número 1 dos Luas Inferiores, que usava uma habilidade perigosa baseada em sonhos para prender suas vítimas. Em um momento inesperado, todos acabam sendo colocados para dormir, incluindo o próprio Rengoku. Mesmo inconsciente, o que impressiona é que seu instinto continua ativo. Quando alguém tenta atacar o seu núcleo espiritual dentro do sonho, seu corpo reage automaticamente, impedindo que ele seja destruído, que mostra o nível absurdo de controle e força que ele possui até mesmo sem estar consciente. Quando Tanjiro consegue quebrar o efeito da técnica e acorda os outros, Rengoku imediatamente retorna o controle da situação. Sem perder tempo, ele organiza tudo de forma estratégica. Divide a responsabilidade enquanto Tanjiro e Inosuke vão atrás do verdadeiro corpo de Enmu, que havia se fundido com o trem. Rengoku assume sozinho a tarefa de prender todos os passageiros espalhados pelo vagão. E mais inesperadamente, é o que ele consegue fazer isso sem demonstrar cansaço, enfrentando ataques constantes enquanto garante que ninguém morre. Depois que Tanjiro e Inosuke finalmente conseguem derrotar Enmu e o trem é salvo, o clima muda completamente, porque em um breve momento parece que tudo acabou, que a missão foi um sucesso e que todos podem finalmente respirar aliviados. Rengoku, mesmo depois de tudo, ainda encontra força para orientar Tanjiro, ajudando ele a controlar melhor sua respiração e lidar com seus ferimentos. Mas essa sensação de alívio não dura muito, porque mesmo depois da batalha tão intensa, algo muito pior estava prestes a acontecer.
Logo após tudo parecer ter resolvido com um trem infinito, surge uma presença completamente diferente de qualquer coisa que eles tinham enfrentado até ali. Era a casa, uma das luas superiores. No caso, a lua superior número 3. E só a chegada dele já mudava o clima. Não era apenas mais um Oni forte, era alguém em outro nível. E isso fica claro quase imediatamente. Ele parece com uma tranquilidade assustadora, como se aquela situação não fosse nada demais, e vai direto para cima de Tanjiro, vendo nele uma fraqueza que poderia atrapalhar a luta. E nesse momento em que Rengoku entra de verdade como um escudo, ele intercepta o ataque sem hesitar, se coloca entre a casa e os outros, deixando claro que ninguém ali seria ferido enquanto ele estivesse em pé. E a partir daí, começa um confronto que não é só físico, mas também de ideias. A casa acredita que apenas os fortes têm valor e despreza completamente os humanos por sua fragilidade e por serem limitados pelo tempo. Para ele, a única forma de avançar o verdadeiro poder é abandonar a humanidade. Rengoku, por outro lado, enxerga exatamente o oposto. Ele acredita que justamente essa limitação é que dá o valor à vida humana. O fato de serem frágeis, de que podem morrer, é o que torna cada momento importante. E por isso que ele luta, e não por si mesmo, mas para proteger os outros. Quando a casa oferece transformá-lo em um demônio, prometendo força e tempo ilimitado, Rengoku recusa sem pensar duas vezes. Para ele, abrir mão da sua própria humanidade nunca foi uma opção. A luta começa de forma intensa, com os dois trocando golpes em uma velocidade absurda. A casa ataca com técnica destrutiva e um movimento praticamente impossível de acompanhar, mas Rengoku responde à altura, usando a respiração das chamas com precisão e força. Mesmo diante de um inimigo que se regenera instantaneamente, ele não recua. Pelo contrário, ele avança cada vez mais, tentando encontrar uma abertura, tentando virar aquela luta que parecia impossível. Conforme o combate avança, fica evidente a diferença brutal entre lutar contra um demônio comum e uma lua superior. A casa não se cansa, não perde força, enquanto Rengoku começa a acumular feridas cada vez mais graves. Ainda assim, ele continua lutando como se nada disso importasse. Não demonstra medo, não hesita em nenhum momento. Sua única preocupação é manter a casa longe dos outros. Mesmo quando seu corpo já está no limite, Rengoku continua de pé. Ele se move, ataca, defende, sempre com a mesma determinação. Em um dos momentos mais intensos, ele reúne todas suas forças para lançar um ataque decisivo, tentando cortar o pescoço de Akaza de uma vez. E é um esforço final, impulsionado não só pela técnica, mas por tudo que ele acredita. Mas Akaza reage de forma brutal. Ele atravessa o corpo de Rengoku com um golpe direto, algo que seria fatal para qualquer pessoa. Ainda assim, mesmo nesse estado, Rengoku não desiste. Pelo contrário, ele usa o próprio corpo como forma de prender a casa, segurando ele com toda a força que ainda resta, impedindo que ele fuja. A ideia era clara: resistir até o sol nascer e destruir o Oni de uma vez. Nesse momento, a luta deixa de ser apenas uma troca de golpes e se transforma em pura força de vontade. Rengoku, mesmo gravemente ferido, continua segurando a casa, ignorando a dor, ignorando tudo. E ele só pensa em cumprir seu dever até o fim. A casa, pela primeira vez, demonstra surpresa. Ele não consegue entender como alguém naquele estado ainda consegue lutar dessa forma. Quando o sol começa a nascer, a casa percebe o perigo e toma uma decisão extrema para escapar. Abandona o combate. Rengoku não consegue finalizá-lo, mas também não perde. Porque mesmo enfrentando um inimigo muito mais poderoso, ele protegeu todos até o último segundo, sem deixar ninguém morrer. E é exatamente isso que define aquela luta, não como uma derrota, mas como uma prova máxima de quem ele realmente era. Depois que a casa foge, o silêncio toma conta do lugar. E nesse momento em que tudo pesa de verdade, Rengoku já não consegue mais se manter em pé. E mesmo assim, não há desespero nele. Pelo contrário, ele permanece calmo, com aquele mesmo semblante sereno de sempre. Seus ferimentos são graves demais, e ele sabe disso, mas em nenhum momento demonstra arrependimento ou dúvida sobre o que fez. Tanjiro se aproxima desesperado, sem aceitar o que está acontecendo, tentando encontrar alguma forma de salvá-lo. Mas Rengoku, com muita tranquilidade, apenas pede para que ele escute. Mesmo à beira da morte, sua preocupação não é consigo mesmo, mas com os outros. Ele pede que Tanjiro leve uma mensagem ao seu irmão mais novo, dizendo que para seguir seu próprio caminho, independente de qualquer coisa. Também pede para que seu pai cuide de si mesmo, mostrando apesar de tudo que ele nunca deixou de se importar com a própria família. Em seguida, ele olha para Tanjiro com uma firmeza e diz que ele acredita nele, que acredita no seu potencial e no caminho que ele escolheu. Ele também reconhece Nezu, aceitando
aceitando ela de vez como alguém que luta ao lado dos humanos. Suas palavras não são apenas de despedida, mas de incentivo, como se estivesse pensando adiante tudo aquilo que carrega durante a vida. Rengoku então diz que Tanjiro deve continuar vivendo de cabeça erguida, que não deve se deixar abalar pela dor ou pela perda. Para ele, dar a própria vida para proteger os outros era parte do caminho que escolheu, algo natural para alguém na posição dele. Não havia tristeza na sua voz, apenas convicção. Nos seus últimos instantes, ele tem a visão de sua mãe e aquilo traz uma sensação de paz ao saber que cumpriu seu dever. Ele finalmente descansa. E assim, com um sorriso no rosto, Kenjiro Rengoku parte, deixando para trás não só a imagem de um guerreiro poderoso, mas de alguém que viveu e morreu fiel aos seus ideais. A morte de Rengoku não é apenas uma perda de um guerreiro poderoso, foi um momento em que mudou completamente o rumo das pessoas. O impacto que ele deixou vai muito além daquela batalha. Para Tanjiro, por exemplo, aquilo foi devastador, mas ao mesmo tempo se tornou uma das maiores motivações para continuar seguindo em frente. Palavras de Rengoku ficaram marcadas nele, vindo como um lembrete constante do que significa ser forte de verdade e do tipo de pessoa que ele queria se tornar. Mas não foi só Tanjiro que sentiu isso. Dentro do próprio corpo de caçadores de Oni, Rengoku era extremamente respeitado, não apenas por sua força, mas pela forma como tratava todos ao seu redor. Sua morte abalou profundamente os Hashiras, que reconheceram o quanto ele era essencial, não só em combate, mas como pessoa. Ele era alguém que inspirava naturalmente. Ele eleva o espírito de quem estava por perto. Sua influência também atingiu sua própria família. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, suas últimas palavras foram capazes de quebrar a barreira que existia entre ele e seu pai. Aquilo fez com que seu pai finalmente enfrentasse seus próprios erros e começasse a mudar. Já seu irmão mais novo, mesmo devastado pela perda, encontrou nas palavras de Kenjiro a forma para seguir o próprio caminho, sem se sentir preso à sombra dele. Com o tempo, o que fica claro é que Rengoku não desaparece de verdade. Sua presença continua viva nas ações, nas escolhas e na força de vontade daqueles que seguiram em frente. Ele se tornou um símbolo dentro da história, alguém que representava tudo o que um caçador de Oni deveria ser. O legado de Rengoku não está apenas nas batalhas que ele venceu, mas na marca em que deixou nas pessoas. Ele provou que a verdadeira força vai muito além do que um poder físico, e que em um único momento, uma única atitude pode influenciar o futuro de muita gente. E é por isso mesmo que depois de uma partida, ele continua sendo lembrado como um dos maiores exemplos de coragem e determinação. No fim das contas, a história de Kenjiro Rengoku é sobre intensidade. Intensidade ao viver, lutar e acreditar nos próprios valores. Ele não teve o maior tempo de tela, não acompanhou a jornada até o final, mas deixou sua marca que poucos personagens conseguem deixar. Sua força não estava apenas na espada ou nas chamas que cortavam o ar, mas na convicção inabalável de proteger os outros, custasse o que custasse. Rengoku nos lembra que a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em permanecer fiel a quem você é até o último instante. E é por isso que, mesmo depois de tudo, a chama dele continua acesa. Depois de tudo que Kenjiro Rengoku viveu em Demon Slayer, a pergunta que fica é simples e profunda ao mesmo tempo. A verdadeira força está no talento que você nasce tendo ou na coragem de assumir o próprio destino, mesmo quando ele parece já ter sido escrito por outros. Rengoku mostrou que não é só sobre poder, é sobre escolha, sobre continuar firme, proteger quem precisa e manter seus valores intactos até o fim. Se essa reflexão faz sentido pra você, deixa um like, se inscreva no canal e compartilha se você gostou do vídeo, com quem também curte ir muito além das lutas. Porque aqui a gente fala sobre o que realmente define quem continua de pé, mesmo quando tudo tenha derrubado. Um beijo, até o próximo vídeo.